Eu sou Erickson Crivelli, você está em mais um episódio do Crivelli Convida. Hoje nós temos aqui Rafael Marques, nosso convidado, vai discutir projeto de industrialização, de reindustrialização no Brasil. Rafael Marques foi durante muitos anos dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, chegou à presidência do sindicato, é operário da Ford, foi desligado agora, nós vamos discutir o assunto também do fechamento da Ford São Bernardo, foi desligado da Ford, porque a Ford está saindo de São Bernardo do Campo, foi da CIPA, da fábrica da Ford durante muitos anos, depois foi membro do conselho de fábrica, foi assim que ele começou a atividade sindical. Nós vamos discutir muito esse assunto. Eu lembro também as pessoas que estão nos acompanhando que no último episódio nós discutimos a PEC 196, a PEC da reforma sindical. Então, aqueles que quiserem, hoje nós estamos aqui também com um dirigente sindical, mas hoje a discussão é política industrial, não é, Rafael? Rafael, você criou o Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que acompanham o nosso podcast, o nosso vídeo no YouTube, no canal do YouTube, o que é esse instituto, quais são os projetos que você está trabalhando. Duas coisas, né? Ele é fresquinho, né? Não tem 2 anos ainda de existência. E ele está muito baseado nas experiências que a gente desenvolveu no sindicato, enquanto presidente do sindicato, desde a época do Marinho, que eventualmente o sindicato se envolveu fortemente em temas de discussão da indústria, especialmente da indústria localizada aqui na região do ABC. Parque de autopeças, o parque de montadoras. Então sempre o sindicato teve um momento de discutir isso. Uma atividade sindical, ela se compõe de reajuste salarial, de luta por condições de trabalho, então isso era um momento do sindicato, não era o tempo todo fazendo isso. E a CUT, nas suas resoluções em vários congressos, desde que acentuou no Brasil a queda vertiginosa da participação da indústria na economia nacional, a CUT achou por bem de, nas suas resoluções, introduzir a necessidade de construir um observatório social, que existe, está lá, e um da indústria, por conta dos indicadores negativos que a indústria vem apresentando em todos os níveis, de participação na economia, de emprego, de renda, de regionalização. Então, o Instituto parte de 2 pressupostos. Um da experiência prática, que a gente desenvolvia no sindicato, e atendendo uma resolução da CUT. Então, somamos as forças aqui, junto com os nossos sindicatos metalúrgicos, as confederações de trabalhadores da CUT que atuam na indústria, são 6, juntando com o pessoal eletricitário aqui de São Paulo, então são químicos, metalúrgicos, construção civil, vestuário e alimentação, mais os eletricitários, montamos esse instituto que tem como premissa observar e relatar ao movimento sindical e apresentar ao movimento sindical as demandas que estão se abrindo para que o tema da reindustrialização seja incorporado no trabalho sindical de todo mundo que atua dentro da CUT. Temos também a disposição de fazer isso com as demais centrais sindicais também, não só no âmbito da CUT, mas por enquanto está no âmbito da CUT. E também sair a campo em articulação, fazendo a articulação política, fazendo a institucionalidade do tema da reindustrialização. Então, nós aqui, no ano 2018-19, nos dedicamos muito em ter um plano, né? E nós temos um plano chamado Plano Indústria 10+. E o Plano Indústria 10+, por que 10+? É porque ele parte do pressuposto que se não começar medidas estruturantes a partir de já, nos próximos 10 anos fica irreversível falar de reindustrialização no Brasil. Hoje ainda é possível. Em 10 anos, com tanta mudança que está na esfera da organização empresarial no mundo, com o advento das novas tecnologias, com a perda acentuada de cadeias produtivas que o Brasil dispunha e hoje dispõe menos, vai chegar um momento que fica irreversível falar de reindustrialização. Então, o 10+, é por isso. É um momento agora de começar esse debate, mesmo num momento que é um governo hostil, como o governo do Bolsonaro, que não tem uma visão nacional, não tem estratégia para o país, que não seja essa estratégia conservadora de costumes, né? Isso que é uma perda de tempo enorme para um país que precisa se reposicionar no mundo, globalmente. O Brasil vem perdendo participação no posicionamento global, né? A ausência do presidente em Davos, isso é muito sintomático
da perda da representação do Brasil em todos os níveis, diplomáticos, políticos, econômicos, porque falta uma estratégia aqui. Então, o Instituto ele tem essas missões. Não é fácil construir, mas acho que em menos de 2 anos de existência a gente conseguiu reunir um grupo de pessoas que concordam com a tese, que querem ajudar a construir a tese, e com isso a gente consegue começar a disseminar a ideia no movimento sindical, em vários estados do país, com algumas entidades empresariais apresentando essas ideias. Esse ano mesmo nós estamos com uma pauta para ser construída na CUT agora na sexta-feira, preparando uma reunião com a CNI que vai acontecer na terça-feira, dia 3 de fevereiro, 4 de fevereiro, semana que vem. Qual que é a pauta com a CNI? É fazer uma campanha institucional pela reindustrialização no Brasil. Então são os movimentos que o Instituto tem se motivado a fazer. E eu acho que tem tudo a ver com o momento que o Brasil não cresce e todo mundo fica se perguntando por que a economia não cresce, por que o emprego reage, por que a renda está caindo. E isso acontece, para mim é muito claro, pela fragilidade da indústria brasileira hoje. Os números de pós-trabalho, o número de áreas destinadas à indústria, o número de estabelecimentos industriais no Brasil tem caído fortemente. Então nós estamos, a indústria mais forte que tem no Brasil está se modernizando e se automatizando, está trazendo os elementos da indústria 4.0, então ela vai ser menos empregadora, e você não abre um flanco grande que pode ter de novos estabelecimentos voltado a essas necessidades que a indústria 4.0 e que a automação necessita, que é a indústria da computação, que é a indústria do software, que é a indústria do semicondutor. Então, uma coisa que ou o Brasil reage agora ou fica inviável para o futuro. Quando você fala, Rafael, dos 10 mais, são os setores da indústria que vocês iriam buscar a construção de políticas, é isso? E não só, sim, são todos os setores da indústria, da infraestrutura brasileira. E nós trabalhamos também na concepção de indústria, por exemplo, complexo de saúde. Ele é uma indústria. Financeiro também é uma indústria. Financeiro é uma indústria. O Veloso esteve conosco na CUT, numa das reuniões que nós fizemos aqui pelo Instituto e pelo macro setor da indústria da CUT, e ele colocou esse tema. Falou, olha, hoje, dado ao alcance das novas tecnologias no dia a dia e na organização das empresas e dos setores e dos ramos, hoje basicamente tudo tem uma conotação industrial. Tem indústria da educação, indústria da saúde. Então, compreendendo isso como um processo, nós podemos introduzir no Brasil que o complexo de saúde brasileiro será atendido com uma visão de indústria da saúde. Mas não uma indústria da saúde que seja... ela tem que ter a visão do social, a visão de uma saúde de qualidade, da saúde pública, da prevenção, de mudar o déficit comercial na balança em termos de produtos e de máquinas e equipamentos que o setor necessita e basicamente procura lá fora, compras internacionais. Então, dar uma estratégia sistêmica em várias áreas e colocamos o tema da indústria. Isso fez com que a Coreia saísse de um país agrário dos anos 60, 70, para ser um país de soluções industriais e de sistemas para várias áreas da Coreia e depois as empresas viraram exportadoras de soluções. Hoje, ser uma indústria significa ter solução para problemas da sociedade, da moradia, da saúde, do combate à enchente, da despoluição das águas. Essa é a nossa visão, que evidentemente, para ganhar um caráter sistêmico, é preciso um grande debate nacional. As pessoas têm que dar apoio. Evidentemente que qualquer política para vingar tem que ter apoio na base da sociedade, senão não vira. Porque não é uma coisa simples de se falar, né? Montar um sistema econômico onde a indústria seja o pilar. Isso é um processo de debate, de convencimento. E é isso que o Instituto está tentando fazer. Um processo de convencimento que vale a pena o Brasil e os estados e as regiões começarem a tratar disso com mais força. Porque foi a ausência disso, por exemplo, que possibilitou a Ford ir embora de São Bernardo. A ausência de uma discussão desse nível facilita a cúpula da Ford nos Estados Unidos tomar uma decisão
cura as feridas que essa decisão causa e ponto final. Não há um ambiente sistêmico tão fortalecido que custasse muito mais caro para uma empresa multinacional, por exemplo, tomar a decisão de deixar uma região industrial no país, seja qual a região que for, seja qual mercado consumidor importante também. E como multinacional seja. Então é isso que nós estamos falando. Tudo isso, a luta por isso vale a pena, porque é uma luta de uma sociedade, né? Infelizmente, quando a gente percebe as áreas industriais degradadas ao longo do mundo, o que está acontecendo com os trabalhadores dessas regiões? Está faltando oportunidades, os trabalhadores começam a não ter uma visão de futuro e começam a, do ponto de vista ideológico e político, acreditar no populismo de direita que está surgindo no mundo, dizendo que vai corrigir essas distorções, mas que o Trump, nesse caso, é um discurso, mas que não entregou e creio que não vai entregar. Então, são coisas que nós temos que nos debruçar, que não é um problema do Brasil, mas é um problema que nós estamos assistindo no mundo inteiro. A indústria mais poluente, a indústria carvoeira, a indústria siderúrgica, no mundo inteiro, são indústrias que estão sendo muito pressionadas pelas teses hoje da globalização, ambientais, e infelizmente, os trabalhadores têm que compreender que esse é o caminho. Agora, é papel da sociedade achar alternativa a esses trabalhadores, né? Acho que são coisas que nós temos que debater. São sobre produtos que esse debate pode levar. Você mencionou o Trump, eu ouvi outro dia um discurso dele lá na Pensilvânia, porque eles liberaram a pesquisa do shale gas lá na Pensilvânia, que destrói o meio ambiente, que destrói toda a cobertura vegetal, e eles dizendo que isso o que ele está entregando já é resposta à falta de trabalho, que os democratas não deixaram o emprego embora. Na verdade, ele tá devolvendo mais do mesmo, né? Ele não está criando uma indústria alternativa para o futuro, né? Para o futuro dos barateia o preço do gás de imediato, mas do ponto de vista geral, ele carece muito. É que o que vai acontecer com os efeitos desse tipo de exploração, quem vai pagar são pessoas mais adiante. É uma sociedade daqui a 10 anos. Começam a pagar, porque tudo isso acaba tendo custo, né? Então, essa é um tipo de visão do imediatismo, um tipo de visão que não é mais possível perpetuar no mundo. É necessário colocar os impactos de natureza ambiental no cálculo do negócio e estruturar novos mercados e achar alternativas às pessoas. Isso é fundamental. Você tem que achar alternativas às pessoas, porque evidentemente que o shale gas tem pessoas empregadas, tem, mas há um custo que não devia ser considerado como que valesse a pena. Agora, as pessoas têm que ter alguma alternativa. Tem que ter alguma alternativa de mercado, de renda, de atividade econômica. Acho que é isso. Essas são as soluções para o mundo no próximo período. Você mencionou que a Ford, nós vamos depois voltar a ela, mas eu queria ter uma curiosidade. Né? Você fala numa indústria, seria a indústria 4.0, né? Certa indústria já com tecnologia de ponta. Nós temos mão de obra para isso, Rafael? Uma das coisas que a gente vê nos jornais aí todo dia, dizer, não temos mão de obra qualificada para isso. Existe. Apostar hoje na tecnologia 4, na revolução tecnológica 4.0, tem mão de obra disponível? O Brasil está atrasadíssimo nessa discussão, atrasadíssimo. Você não tem o governo federal não está debatendo esse processo, o negócio é austeridade, o gasto público, o teto dos gastos, a pauta liberal, ultraliberal do Guedes não está refletindo esses temas, que é o tema que vai reposicionar ou não o Brasil na estrutura global, do ponto de vista econômico e político e social. Então, não estamos debatendo. Então, esse é um problema seríssimo. Agora, estamos atrasados. Para um primeiro momento, que esse primeiro momento é o quê? Em alguns setores, setor de máquinas, alguns setores de petróleo e gás, alguns setores do setor de automobilístico, é possível. Tem uma estrutura de mão de obra capaz de ser aproveitada e ajudar
na implementação da indústria 4.0, porque ela é muito baseada em automação, inteligência artificial, internet das coisas. Há uma capacidade setorial de implementação. Como estamos atrasados, vai ser devagar. No Brasil não tem como dar velocidade a isso de maneira a nos colocar em 5 anos com o que a China está fazendo, com o que a Alemanha está fazendo, França, Estados Unidos. Não há essa possibilidade. Então, diante disso, do atraso e de um início tímido, temos alguma capacidade de iniciar esse curso. Então, por isso nós temos que começar a discutir isso com muita força. O Instituto apresentou, na última reunião do Senai, em Brasília, do Conselho Nacional do Senai, através de uma conselheira do Senai, trabalhador e trabalhadores, um projeto que nós concebemos aqui no Instituto, baseado em ter mão de obra possível para ingressar nas atividades, nas empresas que precisam de trabalhadores que tenham conhecimento de TI, de automação, de dados, de processamento de dados. Então, nós apresentamos um projeto que tem o caráter de formar pessoas mais pobres, de comunidades, aqui da região do ABC, por exemplo, mas com plena capacidade de aderir e de absorver os conhecimentos, que essa coisa que a pessoa sai de uma escola pública e não consegue é uma bobagem. O que falta é oportunidade. Se você der oportunidade, um curso que seja de inclusão digital, que tenha estratégia de TI, processamento de dados e de automação, então nós apresentamos isso ao Sistema S, para fazer um projeto piloto aqui na região do ABC, com comunidades carentes aqui, com jovens, para formar essas pessoas para esse tipo de emprego que demanda quando você inicia um processo mais articulado da indústria 4.0, que passa por isso, né? Conhecimento de dados, de processamento de dados, conhecimento de TI e de automação. Então, já começamos a tentar promover e tentar influenciar do nosso jeito aqui que o debate no Sistema S caminhe para isso, né? É fundamental. E o Sistema S precisa de uma grande reforma de procedimento e de funcionamento, porque é por estados. Os estados têm independência. Então, um estado onde estejam mais articulados com o tema, a tendência é prosperar. Estados que não, a tendência é não fazer esse tipo de formação. E esse processo de automação, ele se dá em todas as esferas. Não vai ser só na indústria, vai ser na loja de calçados, na loja de roupa, nas startups que atendem um monte de novas variedades de forma de vendas. Então, o processo de inteligência artificial e de automação está se dando em todo nível de organização de trabalho e de atividade econômica de empresas. Então, é preciso mesmo tentar dar volume a esse tipo de trabalho. Então, nós precisamos conversar com os governadores de estado, que tem rede de formação como São Paulo tem. Estamos tentando aqui em São Paulo conversar com a secretária do Dória há mais de 6 meses. E ela não retorna. Não retorna. Tem uma rede extensa. Mandamos uma pauta. Né? As ETECs. As ETECs. Se São Paulo quer ter uma política industrial, como o Dória chegou a dizer na imprensa, o trabalho das ETECs tem que mudar radicalmente o seu escopo. Não é a formação que está sendo feita hoje. Porque São Paulo, como é o estado economicamente mais forte do Brasil e com uma atividade econômica e industrial mais relevante do que boa parte dos estados do Brasil, São Paulo, Santa Catarina, que vai estar indo muito bem em termos de participação da indústria naquele estado também, é necessário ter um novo processo de ciclo de formação de trabalhadores, pegando esses elementos das novas tecnologias e dando conhecimento para o pessoal. Então, precisa dessa integração para ter esse ambiente sistêmico, né, em todas as atividades, inclusive de formação. Rafael, você é um dirigente sindical experiente, fez negociações importantes no sindicato, com empresas importantes. Você falando sobre o comportamento aí do Sistema S, etc., dá a impressão que não há uma clareza das lideranças empresariais da necessidade, ou pelo menos não há uma manifestação política disso, da importância de construir não só um projeto político industrial, mas também o que o Estado invista nisso pesado também para a formação de mão de obra, enfim, para a qualificação. Quer dizer, como é que você vê esse Sistema S? Quer dizer, falta
falta a mão do Estado aí. Eles defendem muita autonomia em relação ao modelo liberal, mas falta o papel do Estado aí de empurrar isso para frente. Ele precisa de Estado hoje, porque os grandes industriais do Brasil, das grandes figuras da indústria brasileira, ficaram 30, 20 anos lá para trás. Você não tem mais hoje um grande industrial que você lembra assim rapidamente de cabeça que esteja discutindo o Brasil, que esteja discutindo a estratégia, o planejamento, o futuro do Brasil. Hoje você não tem. Você tem figuras enfraquecidas, fortes porque estão à frente de entidades que têm dinheiro, mas enfraquecidas do ponto de vista do conteúdo que pensa o Brasil. Os empresários brasileiros hoje pensam a sua fábrica, o universo curtíssimo de uma empresa, que é a sua relação com clientes, alguma estratégia, e não passa disso. Você tem poucos empresários hoje no Brasil, dos de sucesso, porque os de insucesso vão para as federações. Esse é o nosso problema. Os de sucesso ficam nas suas fábricas. Os mal-sucedidos vão para as federações fazer política. Viram dirigentes do Sistema S das federações e não mais de empresa. E das federações da indústria. Então, esse é um drama. Então, o Brasil perdeu as grandes figuras que pensavam o país e é uma geração ruim. E sendo assim, precisa de Estado para ter um pouco mais de estratégia. E uma estratégia que pensa o país e que pensa as pessoas. Porque também a parte do empresariado que estão nas federações também tem muito pouca empatia pela população brasileira. Quando você vê a pessoa mais rica do Brasil hoje, que são os sócios da Ambev, falar contra o Bolsa Família, o tamanho do Bolsa Família no orçamento público é pequeno. Do PIB é 1%? Do PIB é... 1%, Não, é muito menos. E você ter o principal nome da indústria brasileira, a pessoa mais rica do Brasil, os dois, os Lehman, falar contra esse tipo de programa é uma falta de empatia com o povo, com as comunidades mais pobres, com a reparação social que negros, mulheres necessitam pela trajetória desse país problemático, difícil, machista e tantas coisas mais, racista. Então não é possível. Então é preciso de Estado para poder alinhar e colocar objetivos do Sistema S. Isso é fundamental e é necessário mais trabalhadores lá. Hoje temos o sistema de conselho. Nós participamos dos conselhos. Tem que reformar esse processo, democratizar, porque aí sim os recursos que vão para lá, e não são pequenos, são grandes, são bilhões e bilhões de reais que vão para fomentar todo o Sistema S no Brasil, teriam muito mais alcance e chegariam na ponta, que é chegar no trabalhador para sair de lá com uma cultura nova, sabendo se posicionar no mercado de trabalho e com a formação correta, né? A medida correta de formação necessária para cada momento de ciclo econômico. E esse ciclo econômico que está no mundo e o Brasil não ingressou, e os empresários não terem visualizado corretamente isso, é um absurdo. O Paulo Scato aqui em São Paulo simplesmente fez de um Senai em São Caetano a vitrine da indústria 4.0. De fato se você for em São Caetano, você vai encontrar um Senai que é uma vitrine. Mas para quantas pessoas? Para quantos trabalhadores? Cadê a disseminação desse tipo de conhecimento? Não investe na capilaridade desse serviço. Tem que ter uma estratégia. É até possível que o Senai de São Caetano fosse o piloto, mas já é 10 anos o piloto? Há 10 anos está desse jeito, então é mais marketing da política, mostrar que fez alguma coisa, mas não é de fato, é porque faltou a interpretação correta o que ia acontecer no mundo em relação às novas tecnologias. E achar que o Brasil não vai se inserir nisso. Já está se inserindo. O problema é que é uma inserção comprando pacotes de fora. Então eu quero automatizar, eu tenho um negócio de supermercado, mas eu não tenho empresa que vai automatizar o meu negócio. Eu vou comprar um serviço de uma startup na Índia, nos Estados Unidos. Isso é um absurdo, né? O consumidor brasileiro é diferente do consumidor de outros países, compra produtos diferentes, tem horários diferentes de fazer suas compras. Tudo isso envolve, né, na estratégia de automação. E não tem as empresas aqui que fazem isso, então estão atrasados, faltou visão, e eu acho que é o Estado que pode colocar um pouco mais de razoabilidade, de estratégia para
para as pessoas estarem em condição de nutrir essa necessidade e o Brasil crescer com vigor, porque esse processo vai dar vigor à economia. Só não vai dar vigor a países que não entrarem nessa roda. Mas também, se demorar muito, se consolida, as empresas lá fora ficam muito poderosas em termos de financeiramente. Aí qualquer iniciativa aqui, como já acontece hoje, eu faço uma iniciativa, vem alguém e me compra, como a Sapori, que é multinacional. Ela está comprando startup o tempo todo. Então surgiu 2, 3 no setor de alimentos, que ela gostou da proposta, foi lá e comprou. Já não é mais uma empresa nacional, faz parte do grupo Sapori. E assim as outras também, né? Então não é fácil você entrar nessa onda, mas ela tem que ser volumosa para não se perder tudo. Porque se for pontual como é hoje, eu faço um negócio bacana, ganho R$1 milhão nesse negócio, que me consumiu um ano da minha vida, ganho R$1 milhão, R$2 milhões, parto para outra. E esse negócio não virou um negócio de emprego no Brasil, mas foi exportado, né? Porque você vem de uma empresa desse porte, com essa visão, você exportou conhecimento, que você idealizou aqui, foi comprado por uma multi, você exportou o teu conhecimento. Rafael, você trouxe aqui a omissão do Paulo Scaff, né? A omissão da Fiesp. E por falar em omissão, então, como é que faz um pouco a história dessa crise de saída da Ford, que a impressão que eu tenho como observador externo, isso é mais um caso típico de omissão do governo federal, do governo estadual. Conta essa história para a gente da saída da Ford com mais detalhes e tudo que o sindicato fez, o que o Instituto está fazendo por isso também. A Ford no Brasil tem problema de estratégia, não é de hoje, né? Tem problema de estratégia na Ford na região da América do Sul, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil como é o mercado. Mas evidentemente que o sindicato aqui tem uma pauta com a Ford regular de novos investimentos, regular. Então a gente vem acompanhando muito de perto o ciclo de investimentos da fábrica. Tínhamos uma grande preocupação em 2018 com a possível fim de produção do Fiesta, que era feito aqui em São Bernardo, mas tínhamos uma avaliação que tínhamos um tempo ainda pela frente, já que era feito também aqui a produção de caminhões. E em caminhões, quase que todo ano, a fábrica fecha com lucro. É uma operação muito particular, porque a Ford só tem operação de caminhão aqui no Brasil e na Turquia. Era muito particular, mas dava lucro. Raramente fechava com prejuízo. Então, a nossa avaliação era, caminhões nos dará ainda a condição de termos mais um período de discussão de um novo investimento em automóveis, mesmo que o Fiesta saísse de linha e ficássemos um período sem produzir automóveis aqui na planta. Essa era a avaliação. A nossa surpresa é que a Ford Mundial, num plano de reestruturação global, acabou preferindo abandonar esse mercado de caminhões na América do Sul, porque fazia aqui no Brasil, mas exportava para toda a América do Sul. E preferiu abandonar o negócio. E aí, se abandona o negócio, a fábrica se inviabiliza. Tivemos nos Estados Unidos, logo esse anúncio nos pegou de surpresa, porque tínhamos certeza que a fábrica de caminhões permaneceria. A greve começou, durou 2 meses, próximo disso. Fizemos uma tentativa de uma reunião com a cúpula da empresa, fizemos um puta material, avaliando a Ford no Brasil, os seus principais méritos, os seus problemas, a força dos produtos que a empresa tinha aqui na região, levamos para eles, encontramos uma direção fechada na sua decisão, que não era só no Brasil, mas era especialmente no Brasil, uma decisão de abandonar o mercado. As outras decisões não abandonam o mercado nenhum. Tirava um carro de produção, fazia alguma reestruturação, mas abandonar mercado foi aqui. Então não conseguimos demovê-los da ideia e acredito que é uma decisão que poderia ser tomada mais à frente, mas eles anteciparam a decisão porque avaliaram que não encontrariam resistência para além do sindicato. A resistência que eu vou encontrar no Brasil com essa decisão, eu junto ao sindicato. Eu não vou ter problema com governos, nem do Brasil, nem no Estado, nem no município.
pequeno, na verdade que seria muito pequeno, o impacto de uma resistência do poder público, e tomaram a decisão e não mudaram a posição. E de fato nós tivemos muito problema em envolver o governo federal nessa discussão. A Ford está no Brasil, se pegando a primeira oficina que eles montaram há mais de 100 anos. E quase todo o período que a Ford está no Brasil, e as outras montadoras também, eles sempre tiveram algum nível de benefício do Estado. Seja do governo local, de governos locais, seja de governo estadual, seja do governo federal. Eles sempre tiveram incentivos, sempre. Nas políticas automotivas que aconteceram, com o regime do Nordeste, com o Inovar Alto, com o Incentivo Alto agora aqui em São Paulo, que é uma novidade, com a devolução dos créditos de CMS quando exporta, eles sempre tiveram. Então o governo tinha muita condição, tinha muita moral e tinha instrumentos históricos de política feitas para o setor automotivo para cobrar a direção da Ford tomar outra decisão, cobrar a cúpula da empresa, chamar a direção global para cá, mas não fizeram nada. Evidentemente que a resistência fica no sindicato e alguma declaração política do prefeito, do governador, mas não passou disso, aí ficou do tamanho que a Ford tinha dimensionado. Vou encontrar uma resistência no sindicato, uma outra obstrução do poder público, mas nada que me tira o sono da decisão que estou tomando. E o sono não é porque vai me desempregar, não é porque está colocando pais de família na rua, não é isso? Perder o sono não é isso não para eles lá. Perder o sono é acabar tendo que reverter a decisão, né? Se sentir ameaçado, se sentir inseguro com a decisão que tomou. Isso não aconteceu. Então, de fato, a decisão da Ford é um desastre do ponto de vista da estratégia da empresa e da marca. A estratégia da Ford para o Brasil está completamente no ar, ela está perdendo o consumidor, está perdendo gente que gosta da marca e o Brasil não soube se mostrar respeitado nessa hora. Só nós, trabalhadores, tentamos fazer isso. Então, foi uma decisão que ao longo do ano passado inteiro a gente veio tentando lidar com ela. Evidentemente que próximo, a fábrica que tomou essa decisão tinha 2.800 trabalhadores diretamente ligados, mais uma cadeia total que envolvia mais outros 20 mil trabalhadores, né, entre terceirizados, fornecedores, distribuidores, marketing, 20 mil trabalhadores envolvidos. Toda a região metropolitana de São Paulo acaba sofrendo algum impacto da decisão que a Ford tomou. Então, do ponto de vista social, um desastre. O que acabou, no final das contas, acontecendo, um acordo sindical, que é o que a Ford tinha mais ou menos estabelecido que poderia acontecer. Pagou mais do que achou que pagava, porque a gente conseguiu uma indenização que é a melhor que já vi ser praticado aqui na região do ABC, e os trabalhadores foram saindo da fábrica, que iniciou em julho, com o fim da produção do Fiesta, e em novembro com a fim da produção da linha Cargo e da F-Series, que é o que se produzia de caminhões aqui. E nesse processo, acabou acontecendo uma coisa que eles disseram nos Estados Unidos: eu vendo um negócio e tento viabilizar que a venda aconteça em bases bem satisfatórias a possíveis interessados naquela planta. Isso eles disseram nos Estados Unidos e é com isso que o Dória acabou atuando. Então ele pegou essa possibilidade e acabou tentando colocar isso no cenário, fechou e acreditou muito que a Caoa pudesse adquirir. Isso também criou um problema assim, de esperança e depois frustração logo em seguida com a estratégia, porque o Dória falou de maneira muito insensata na imprensa das possibilidades da Caoa comprar, dando prazo, depois dando novo prazo, mas sempre dizendo: o negócio está cada vez mais firme, eu não tenho mais dúvida que vai sair, só tem que alinhar detalhes. Com a negociação empresarial, protegida por confidencialidade, o sindicato teve dificuldade de ter informação em detalhes,
conseguimos alguma coisa, reuniões com a Caoa, que fizemos um contrato de trabalho com a Caoa, divulgamos para os trabalhadores, mas depois de um evento que o Dória convocou, o governador convocou, muito mal arrumado, muito cheio de dúvidas se essas coisas aconteceriam mesmo, como ele estava dizendo, porque o evento foi chamado uma coletiva de imprensa para aqui na frente de vocês está assinando a Ford e a Caoa, e nada disso aconteceu. Desde aquele período para cá esfriou absurdamente as conversas entre Ford e Caoa, até agora, esse ano, a informação da desistência, dada pelo governador, não pela Caoa ou a Ford só confirmou em seguida que não tinha mais conversas com a Caoa. Então esse último período ficou muito ligado a essa possibilidade de venda do parque industrial aqui para uma outra montadora, né? Essa acabou sendo, infelizmente, a saída possível, já que não teve uma integração e pegar a Ford de jeito para desistir do fechamento. Então é esse cenário que nós estamos, a Caoa fora do páreo agora, definitivamente, mas de novembro para cá, 3 montadoras chinesas começaram a visitar a fábrica. Isso é verdadeiro, porque nós temos gente lá que nos diz, tem empresa aqui, carro de tal marca aqui dentro, verificando que vai a comitiva da empresa, né? O carro da empresa deles e tal. Então, tem uma delegação de chineses aqui visitando, e são 3 empresas que têm ido na fábrica visitar as instalações. 2 nós temos o nome, BYD, que é especialmente de caminhões e ônibus elétrico. Conheci essas pessoas, os executivos da BYD, nas discussões do Rota 2030, que é o programa automotivo que substituiu o Inovarauto da Dilma, né? Acabou o Inovarauto e depois teve um período de debate e veio o Rota 2030 no seu lugar. E a BYD participou das reuniões do Rota 2030, eu também participei, conheci eles lá, porque o interesse deles é a eletromobilidade, que é um grupo do Rota 2030 que está em funcionamento, está se reunindo para que o Brasil ingresse com força na eletrificação automotiva, começando por ônibus, que é onde eles estão atuando, e ao que parece é onde eles têm o desejo de comprar a fábrica da Ford aqui para ônibus elétrico. Então tem tudo a ver. Essa é uma empresa que tem tudo a ver, né? O interesse dela, a planta da Ford, onde faz o chassi do caminhão, faz o chassi do ônibus, né? O chassi é igual, só o motor que não. Então essa é uma empresa interessada, importante. A outra chama T-Trans, que também é chinesa, mas tem uma forte parceria com a Itapemirim aqui, é uma possibilidade, estamos aguardando. E a terceira, que nós não temos o nome, mas sabemos que é uma das 3 maiores da China. Aí a Dongfeng é uma das 3, a Great Wall é uma das 3 e a Geely é uma das 3. São 3 as maiores da China. Então é uma dessas 3, né, que foi dito para nós. Tem 3 empresas, tem uma empresa que é uma das 3 maiores montadoras chinesas que está vindo aqui. E essa de carro, SUV e tal. Então a terceira empresa que está interessada, esteve aqui, diz o atual presidente da Ford, na América do Sul, que foi convidado para ir para a China. Agora não sei com o coronavírus como é que vai ser, porque além de ter possibilidade com os chineses, vem esse problema da epidemia que tá todo mundo na incerteza agora, né? Eu fico com medo, será que esse negócio vai atrapalhar o negócio com os chineses aqui? Que só faltava essa, né? Uma epidemia que pode afetar mercados, a China fechar as suas fronteiras por muito tempo, enfim. Aí é só um desabafo. Mas vai casar assim, né? Pô, já foi um ano dificílimo, 2019. Começa 2020 com a desistência da Caoa, com 3 chineses possíveis, e vem o coronavírus ainda para atrapalhar. Pense que não é a primeira gripe. O SARS foi a primeira, né? Nada acabou. De tempos em tempos aparece uma gripe global e o mundo
Tá aí. Não, os mercados estão muito nervosos, né? Pelo amor de Deus, qualquer coisa assim... é uma loucura. Eu acompanhei aquelas gripes anteriores, que eu estava todo ano fora do Brasil na conferência da OIT. E o drama não teve nenhuma que derrubou bolsa que nem essa daí. E Wuhan, essa cidade que tá isolada, é o centro da indústria automotiva na China. Então... É o centro da indústria automotiva na China, exatamente. Devemos considerar que algum impacto vai ter. É exatamente essa região. Então, enfim... Mas sabe o que eu queria, antes de você concluir o raciocínio, só lembrar o seguinte, como é que está vivendo a cadeia produtiva da Ford? Porque já estão paralisadas, ela está desmontando, quanto desemprego está gerando nessa cadeia produtiva, se nessa estratégia de trazer chinês ainda é recuperável essa cadeia, como é que, se o governo do estado está dando algum apoio para isso, ou o Dória só manda... Não, o Dória está pensando na ponta, que é a montadora. A cadeia está abandonada. Está abandonada. Então, agora com o fim da produção do caminhão e com a desistência da Caoa, porque todo mundo estava esperando esse negócio da Caoa. Porque das empresas que manifestaram interesse, só a Caoa permaneceria com o caminhão. Então, todo mundo que tinha fornecimento de peças para o caminhão aguardou. Com a desistência da Caoa, já começa a desmobilizar. E é rápido, o cara desmonta a linha, mexe nas maquinários, isola, já deprecia tudo, tenta vender, é rápido isso nas empresas. Infelizmente é muito rápido. Então agora que a Caoa desistiu, já começou a desmobilizar. Mas as demissões já aconteceram. Porque a produção de caminhão esse ano passado foi muito pequena. Depois do anúncio, o mercado foi lá embaixo da Ford. Então as empresas fizeram as peças, guardaram e mandou os trabalhadores embora. A Ford indenizou os trabalhadores com um pacote, foram 2 salários por ano trabalhado para cada trabalhador, né? Além de um adicional para quem tinha doença ocupacional, para quem tinha alguma restrição. Mas essas outras empresas, verbas rescisórias legais quando paga, porque muitas parcelou verbas, muitas quebraram com a decisão da Ford pequenas, chegou a fechar. E aí não tinha indenização para os trabalhadores, não tinha dinheiro para pagar os trabalhadores. Muitas empresas esparramadas na região metropolitana. Então, o drama foi muito grande. Os trabalhadores da Ford tiveram essa má notícia, mas a cadeia produtiva, a notícia foi pior. Porque, inclusive, as pessoas saíram dos empregos, nem todos receberam os seus direitos. E se receberam parcelado. Então, sim, é um problema, né, da estrutura do industrial do Brasil, que vive uma economia que não cresce, fraca e que derrubou o setor automotivo muito forte. A montadora sobrevive, mas a cadeia já é outra história. E a prefeitura de São Bernardo fez alguma coisa? A cidade é a principal vítima do ponto de vista de arrecadação de impostos, de mercado consumidor. O prefeito nos recebeu diversas vezes, depois no final do ano já não queria mais receber, fez um pouquinho de manha, mas aí recebeu a gente no começo desse ano já. E do ponto de vista político nos recebeu, fez agenda com o Dória, levou o assunto lá para o governo federal, que não deram nem bola para ele, né? Levou o assunto para o Carlos Costa, secretário de Competitividade, conversaram com o Guedes, que entrou por aqui, saiu por aqui, não aconteceu nada do ponto de vista prático. Receberam tal, mas acho que, sabe, faltou aquela boa política, a grande política, que ultrapassa cor partidária, de que partido você é, de que partido que eu sou, a boa política, a grande política, que é pegar um problema da sociedade e transformar aquilo numa onda. Isso aí não fez, tinha como fazer, mas não fez. Jogou fora uma oportunidade. Jogou fora uma oportunidade. Não criou esse espaço, não dividiu com os prefeitos da região o assunto, achou que o assunto era só dele como prefeito de São Bernardo, e não é. É o maior interessado, mas não só. Mas afeta todo mundo. Então faltou essa... Até São Paulo. Faltou essa movimentação. Fez um processo junto ao Ministério Público, que eu considero mais fake do que coisa para dar certo. É mais para dizer que fez. Então são coisas, né, da natureza da política como está hoje, né? Um pouco dividida, conversa, mas não vai até não tem aquela consequência como teria em momentos históricos
do passado, entendeu? Recentes. Nós já tivemos problemas nessa natureza e houve um envolvimento totalmente diferente. Então isso não aconteceu, infelizmente. Agora que você já desabafou, voltando para a cidade, lá para o centro nevrálgico da China, da produção automotiva, essas empresas que vêm para... Como é que elas se adaptariam do ponto de vista de cadeia produtiva, voltando para a visão sua do Instituto, né? Naturalmente, se vem fazer ônibus elétrico, se vem fazer carro elétrico, se vem fazer qualquer outra coisa. Isso, como é que será o impacto no mercado de trabalho? Tem mão de obra disponível para isso? Falando um pouco aí do papel do Instituto, como é que o Instituto pode interagir nessa discussão aí para aproveitar, abrir essa discussão da necessidade de... Tinha uma delegação de chineses aqui no mês de abril e eu fui lá. Eu tenho uma relação com a Câmara, uma das câmaras de comércio Brasil-China. Eu fui lá e levei. O trabalho que nós fizemos quando levamos para a direção mundial, eu levei para os chineses e apresentei. Aqui tem uma oportunidade em relação à Ford. E vocês têm condição de entrar num negócio desse. Falei da produção de caminhões, etc. e tal. Falei da planta. Temos uma possibilidade aqui. Eles não jogam nada fora. Eu estive na China em 2017. Eles não jogam nada fora. E se você jogar fora uma coisa que eles te entregam, um cartão, um documento, um folder de uma empresa deles, você também morreu para eles, né? Então, os caras olham tudo. Então, eles não jogam fora. Eles levam as coisas, devolvem, como um país centralizado, o partido acompanha tudo e tudo passa por lá. Então, eu acho que a gente fez alguns movimentos. E quando eles se interessam por negócio no Brasil, eles entram com seus próprios recursos. Então, se o chinês comprar essa fábrica, nós vamos ver centenas de chineses aqui para analisar, reformular manufaturas, se tiver que reformular, dar o arranque com o seu povo, depois eles se deslocam, depois deixam um grupo menor e nós fazendo nosso trabalho. Mas a arrancada com chineses em negócios grandes aqui no Brasil é sempre assim. Traz a sua engenharia, traz o seu pessoal de planejamento, traz o pessoal de estratégia. Quando a coisa ganha uma condição estabilizou, se deslocam. Então, o primeiro arranque vai ter muito chinês aqui. Eles fazem isso no mundo inteiro. É nos Estados Unidos, é no Brasil, é no Brasil, tem vários negócios aqui. Vai ser sempre assim. Eles vão vir para a implementação inicial com o seu pessoal de lá, depois, quando estabiliza, eles voltam e aí a mão de obra brasileira vai tocando, entendeu? E sempre precisa de um parceiro nacional, evidentemente, precisam. O caso da Chery é bem claro, porque eles fazem isso, mas sabem que erram. Então a Chery iniciou uma estratégia para o Brasil, definiu os produtos que ela achou que ia vencer no mercado brasileiro e deu tudo errado. A Caoa foi lá e pegou essa fábrica da Chery de graça, sem colocar um tostão. O que a Caoa fez foi, eu conheço o mercado brasileiro, eu tenho expertise em estratégia, reformula a estratégia da empresa aqui, reformulamos os produtos, eu adequo o desenho do produto ao gosto do brasileiro e esse vai ser o meu trabalho que será recompensado com a fábrica. E foi assim que a Caoa ganhou a fábrica da Chery. A Chery errou na estratégia. Então, evidentemente que os chineses, se comprarem aqui essa planta de São Bernardo, farão da mesma forma, mas eles já têm uma experiência que é necessário ter os trabalhadores brasileiros muito bem antenados e próximos para o negócio não dar errado. E com certeza já certamente um aprendizado, né? E esse é um papel que o Instituto tem, e isso eu vou dizer a eles, não de definir a estratégia empresarial, mas de colocar todo o processo de nosso conhecimento sobre a indústria brasileira, sobre o mercado brasileiro, sobre a concorrência do setor brasileiro, sobre os acordos coletivos, sobre tudo que a gente acompanhou, para tentar ajudá-los nesse arranque, porque o Brasil é um país que tem uma cultura no setor automotivo que poucos países têm. Poucos países. Então, nós temos, no setor automotivo, nós temos cabeças
e figuras que são capazes de fazer que qualquer negócio, que seja chinês, japonês, aqui, que dê certo. E com mão de obra local, com estratégia, com executivos, com área técnica, com trabalhadores brasileiros. Disso o setor não carece, felizmente, porque é uma área que está aqui há muito tempo, então criou uma cultura e trabalhadores comprometidos e um sistema, né, que funciona. O Brasil, no setor automotivo, funciona. Rafael, nós estamos aqui chegando ao final da nossa entrevista. Quer dizer, você tem alguma coisa que você gostaria, alguma mensagem você deixar ao final sobre isso? Eu acho que essa conversa foi excelente. Eu vejo que o Instituto está cheio de planos e projetos, isso é fundamental e acho que é uma necessidade, isso vem fechar um vazio enorme deixado pelas instituições públicas, pelas as universidades também, né? Porque as universidades se focaram em várias coisas, mas deixaram um pouco essa parte prática de relação com a sociedade, de estimular a economia, a indústria. A palavra é sua, eu agradeço já de antemão a sua participação, que acho que foi uma das melhores conversas que nós tivemos aqui nesse episódio com você. A palavra é sua, Rafael. Eu agradeço demais, porque é uma coincidência, porque nós, para esse ano 2020, o que nós queremos fazer é a disseminação dessas ideias, é a disseminação do quanto é importante para a sociedade discutir, aplicar e começar a reverter essa onda negativa que o Brasil vem vivendo e que uma delas é o lance da nossa indústria, né? 2020 é um ano de disseminar a nossa proposta do que nós queremos aqui para o Brasil na visão da reindustrialização, na visão de mais empregos, de novas oportunidades, da indústria 4.0, enfim, do Brasil se reconectar com as tendências que o mundo tem apresentado. Então, para isso, tem que disputar ideias na população, nós temos que disputar nossas propostas. Então, você pode acessar nossas propostas no site aqui do Instituto, tidbrasil.org.br, e nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, onde nós colocamos a posição dos trabalhadores e dos trabalhadores frente a essa proposta. O Brasil tem que continuar grande, se industrializar e dar oportunidades à população brasileira. Nos acompanhe. Muito obrigado, Rafael. Nós estamos encerrando mais um episódio de Crivellé Convida. Eu gostaria de lembrar para aqueles que nos acompanham que nós temos 2 episódios anteriores que nós discutimos com Jorge Romano e com Sérgio Mendonça, 2 economistas, as possibilidades que o Brasil tem na divisão internacional do trabalho, como pode se integrar no mercado global. Eu acho que a entrevista de hoje do Rafael Marques fecha também esse ciclo de discussões. Para nós foi uma experiência muito importante, uma entrevista muito especial. Muito obrigado. Até o próximo episódio.